Olá pessoal, por aqui tudo bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Então, gente, tô aqui numa produção hoje, tô produzindo bastante, graças a Deus, com muito trabalho. Vou até mostrar pra vocês. Tô fazendo aqui meus tapetinhos de 20. Sim, gente, eu vendo esses tapetinhos aqui com o square de florzinha por R$ 20 nos meus tapetes chamariz. Aqui que eu falo chamariz por quê? Porque através deles eu vendo outras peças com valores maiores. Sempre tem, gente. A cliente vem, pede 4 tapetinhos desse e depois ela pergunta: você faz jogo de banheiro, você faz jogo de cozinha, você faz tapete de sala? E aí você apresenta seus outros trabalhos com outros valores. E eu sempre utilizei essa técnica e sempre deu muito certo. Então, gente, aqui eu já tô com o outro tapetinho desse quase finalizado. Falta passar o bico aqui, 3 carreirinhas. Esse tapetinho aqui é muito simples, tá? Se vocês quiserem a videoaula, eu trago aqui pra vocês poderem fazer, né? Porque ele é muito simples, gente. É muito fácil e rápido também, tá? Consigo tá fazendo 5 desses tranquilinho no dia. Tranquilo, tá? Porque eles são muito rápidos. O que dá mais trabalhinho mesmo é esse squarezinho aqui, mas você pode utilizar o square que você quiser, da sua preferência. E aqui eu tenho mais outros 2 squarezinhos prontos aqui. Hoje eu dei uma atrasadinha na produção, gente, por quê? Porque eu estava fazendo, terminando, na verdade, um jogo de cozinha. Então, eu passei fazendo isso de dia, né? E agora de noite que eu peguei aqui pra fazer os tapetinhos. Mas o assunto não é esse do vídeo, só queria mostrar a minha produção mesmo. Eu queria falar com vocês, gente, um assunto que passou assim pela minha cabeça, que eu tava pensando aqui. E assim, quero compartilhar isso com vocês, tá? Porque eu acho importante. Vamos falar de como que a gente trata nossas clientes. Sim, gente, eu vou falar como que eu trato minhas clientes, tá? Já faz mais de 5 anos que eu faço crochê, então assim, eu já passei altos e baixos com muitas clientes, né? Tenho clientes muito antigas que sempre me acompanham, que nunca deixam de comprar de mim, de elogiar o meu trabalho, que sempre estão ali. Vou aqui tá fazendo crochêzinho e conversando com vocês. E tem clientes que já deixaram de ser clientes, mas assim, uma coisa que eu aprendi, gente, com todo esse tempo de crochê, é que vai ter clientes de todo tipo. Vai ter as clientes mais incisivas, clientes que colocam preço no seu trabalho, clientes mais tranquilas, que deixam por sua conta, aquela que fala assim, ai, faz o que você achar melhor. Nossa, quando falam essa frase pra mim eu super amo, tipo assim, faz o que você achar melhor, a combinação que você achar melhor. Aí deixa a nossa imaginação solta e é muito, muito bom, muito gostoso. Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas às vezes é muito difícil. Tem as suas partes boas e tem as suas partes difíceis. Como em todo o trabalho, né, gente? Não é um mar de rosas. Vai ter suas partes boas e vai também ter as suas partes mais difíceis. E uma coisa, gente, é que a gente não pode perder a cabeça. A gente tem que ter paciência, não tem outra opção. Foi uma coisa que eu adquiri com todo esse tempo, paciência. A gente tem que ter muita paciência, porque tem aquele tipo de cliente também que a gente fala e a cliente continua perguntando e a gente sempre responde. Eu, pelo menos, sou assim, tá? A cliente, ela me pergunta uma vez, eu respondo, me pergunta 2 vezes, eu respondo. E eu sempre vou ter aquele cuidado de ser atenciosa, porque parece que a cliente, ela não tá levando a sério, mas às vezes é aquela cliente que fica perguntando o preço. Você posta uma coisa, ela pergunta o preço. Aí você posta outra coisa, ela pergunta, você faz essa cor? Aí você posta outra coisa, ela fala, qual o preço? Aí tipo, some e aparece, some e aparece, some e aparece. Parece que nunca vai comprar de você, mas que no final compra.
Então a gente tem que tratar todo mundo com igualdade. A cliente que compra o tapete de R$ 20, a cliente que compra o jogo de R$ 150, a cliente que leva uma encomenda de R$ 500, todas têm que ser tratadas igual. Com o passar do tempo, eu adquiri isso, gente. É uma coisa minha, hoje em dia já é mais automático. Mas eu já sofri bastante com um cliente que queria pôr preço no meu trabalho. Hoje, como eu tenho assim certeza do que eu faço, que eu que sei, porque eu que compro os materiais, eu sei o valor do barbante. Barbante não é de graça, a gente sabe o valor que tem, a gente trabalha para poder comprar. Então, quando uma cliente vem tentar colocar valor no meu trabalho hoje em dia, eu tento conversar com ela, né? Eu falo que já tá no valor mínimo, porque eu realmente vendo as minhas peças em um valor bem baixo, gente. Não é de graça que eu dou minhas peças, porque eu tenho lucro, mas eu não vendo peças caríssimas, eu não vendo peças trabalhadíssimas, com fios caríssimos, porque não é a minha realidade. Então, eu sempre tento explicar para cliente que já tá no valor mínimo, né? Não tem mais o que eu possa fazer. E se ela continua insistindo, aí tem umas clientes que eu não respondo, gente. Não tem jeito, não tem como a gente ficar debatendo com o cliente, né? A gente falou, tipo assim, eu já vendo o valor mínimo, meu tapete é R$ 20. Aí tem a cliente que vai chegar assim e vai falar, você faz por 15? Meu jogo de cozinha, 3 peças, R$ 100. Aí ela, você faz por 80? Tem umas clientes que elas não têm noção do trabalho envolvido por trás, porque são muitas horas que a gente leva para poder estar fazendo e também o valor que a gente gasta, né? Porque a gente compra o barbante, pelo menos eu pago o Uber para trazer o barbante para mim. E tem pessoas que compram na Shopee, eu também compro na Shopee, às vezes demora semanas para o barbante chegar. Então é muito trabalho envolvido por trás e às vezes a cliente ela não tem essa noção e tá tudo bem. Por quê? Porque ela não faz crochê. Quem faz crochê sou eu que faço crochê. Então a gente que tem que saber dar o valor do nosso trabalho. Antes eu ficava bem frustrada com isso, ficava chateada, falava, mas por que não sei o que, por que ela quer vir dar palpite no meu trabalho? Mas eu comecei a entender com o tempo, gente, porque ela não faz crochê, quem faz sou eu, essa é a minha profissão, eu que trabalho com isso, então eu que sei o valor, né? Então hoje eu sou bem tranquila quanto a isso, quanto o cliente vir querer colocar preço, né? Até porque eu tenho clientes bem antigas, então a maioria já me conhece muito bem, né? A não ser quando é uma cliente nova assim, que tem uma ou outra, mas também tem as clientes bem tranquilas. E, gente, é aquela coisa, né? Eu não vendo na Shopee, não sei se você vende, eu não vendo em outro lugar que não seja no WhatsApp e também no Marketplace do Facebook, porque até hoje eu não tive um engajamento no Instagram que me fizesse fazer venda pelo Instagram. Por incrível que pareça, o Instagram, assim, pra mim, eu posto todo dia, faço status todo dia, sou bem presente lá, porém eu não vendo peças no Instagram. Eu só vendo mesmo pelo Marketplace do Facebook e pelo meu WhatsApp, que é onde as minhas clientes estão salvas. Mas assim, a maioria dos meus clientes, todas vieram através do Marketplace do Facebook, gente. Eu posto lá, né? As pessoas me chamam no chat do Facebook, a gente marca, aí eu chamo a cliente pro WhatsApp, sempre eu tento trazer ela pro WhatsApp, né, pra eu poder fazer a entrega dos tapetes, porque é uma maneira mais fácil dela me mandar a localização, e assim eu salvo o contato. Então eu tenho inúmeros clientes, gente, muita cliente que eu não consigo contar nos dedos, porque são muitas mesmo, de todos esses anos pra cá, que eu venho salvando no meu WhatsApp, né. Então sempre foi assim que eu fiz as minhas vendas, e eu tento salvar o contato de todas, que eu converso no Facebook, né? Até porque quando a gente salva o contato da cliente, ela fica salva, provavelmente ela salva lá também o nosso, né? E aí, quando a gente posta no status do WhatsApp,
já vai automaticamente para aquela cliente. Então, às vezes, ela nem tá lembrando de você. Mas aí você postou lá no status do seu WhatsApp, ela viu, nossa, tem esse jogo aqui disponível. Aí ela vai e entra em contato com você e fala, vou querer. Então, assim que eu sempre tenho feito as minhas vendas, tem dado muito certo. E já é bem automático da minha cabeça, não tenho muita preocupação em questão das vendas. Porque sempre foi assim que eu fiz e é assim que eu continuo fazendo. Mas a gente tem que ter uma atenção quando a cliente vem conversar com a gente. Eu já pequei muito em cliente vir perguntar alguma coisa e eu tá muito atordoada, fazendo muitas coisas aqui no ateliê, fazendo muitas coisas mesmo e esquecer de responder a cliente ou responder a cliente no outro dia e aí a cliente perde o interesse. Então, ou aquela cliente que ela só vem fazer um orçamento com você, ela quer ver os seus trabalhos. E assim, como eu já fiz muito trabalho nessa vida, é muito trabalho mesmo, né? Então eu seleciono só alguns para poder estar mandando para as clientes, para elas poderem estar escolhendo, porque também você não dá uma grade muito extensa, você não manda 1 milhão de coisas para cliente, você manda aquilo que você mais faz, que você mais gosta, que você sabe que vai ser certeiro, que vai ser bom para você, que vai ser bom para cliente. E aí você manda, porque aí você dá uma opção para ela, mas não é uma opção tão grande para ela também não ficar tão confusa quanto aquilo que ela vai comprar. Então é geralmente assim que eu faço com os clientes, mas hoje em dia eu tô me atentando a isso, tá, gente? A sempre estar respondendo a cliente o mais rápido possível. Eu sei que também não é o tempo inteiro que a gente tá no WhatsApp, não é o tempo inteiro que a gente tá no celular, porque a gente precisa tá fazendo crochê, né? Eu entendo isso, mas tem que se atentar, porque muitas clientes elas gostam da forma que a gente trata elas, chamar pelo nome, começar primeiramente com bom dia, se for bom dia, boa tarde, se for boa tarde, sempre com bastante educação e mostrando que ela é importante, porque elas são importantes. Sem as nossas clientes, a gente não vende crochê. E se a gente não vende crochê, a gente não compra barbante, não tem nosso lucro, o nosso negócio não anda, né? Então a gente tem que mostrar a importância, gente. Já me desatentei muito por isso, mas eu tenho me atentado mais e isso faz toda a diferença, tá? As clientes, elas voltam a ter aquela coisa com você, elas voltam a dar atenção pra você, assim que elas sentem que elas estão tendo aquela atenção, tá? E eu falo isso em questão de você tá aparecendo também, você tá postando no WhatsApp, né? Não precisa ser todo dia, eu posto todo dia o que eu tô fazendo, mas não precisa ser todo dia, pelo menos ali 2 vezes na semana, só pra você ficar fresca no cérebro delas, pra você tá ali na lembrança, né? No Instagram também, sempre tá postando ali no Instagram, sempre tá aparecendo e se mostrando para suas clientes. É uma forma de você mostrar também, né, que elas são importantes, que você tá gostando de compartilhar as coisas com elas. Então, gente, eu tava pensando isso daqui e era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Já perdi cliente por não dar atenção, já perdi cliente por não dar atenção. E essas coisas fazem a gente aprender, né? Então, é essa visão que eu queria passar pra vocês, tá? É só um pensamento mesmo, né? Que eu estou aqui fazendo meu crochê e eu queria conversar um pouquinho também, compartilhar um pouco das minhas vivências, né? O que eu já passei com crochê pra vocês. E foi esse o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.